Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade e agradecer a Deus por todos que estão ali para escutar um pouco da palavra de Deus. O título do meu sermão para essa noite, eu botei aqui, é Ser Grato. Que tantos motivos nós temos para agradecer a Deus, né? Então, eu fiz uma lista aqui, eu botei, assim, alguns, que eu botei até 10, mas se fosse para agradecer, tinha mais de 100 que tinha que para agradecer, né? Então, eu quero começar a falar, lendo primeiro o Salmo 121, que nos diz o seguinte: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, sempre que eu estou precisando de Deus, eu levo meus pensamentos a Ele, e o socorro vem. Aqui sozinha, onde eu estou, sempre assim, eu sei que é de Deus é que vem essa proteção. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. Então, que Deus possa sempre nos socorrer nas horas que a gente precisa. Então, sobre ser grato, nós temos tantos motivos, e esse meu sermão de hoje, eu tirei dias atrás, quando eu fui ligar o meu fogão para fazer a comida. Aí eu peguei, apertei um botão ali do fogão, era bem perto já do meio-dia, e eu disse, muito obrigada, Senhor. E aí comecei a me lembrar, né, de botar alguma coisa de agradecimento nesse sermão, por tudo que a gente tem. Aí pensei, lá no passado, quando eu era criança, né, que a gente ia acender um fogo, para quem teve fogão a lenha, e já acendeu um fogo, sabe a dificuldade que é. Ali por ter um graveto bem sequinho, palhas, papel, seja lá o que for para acender, mas leva pelo menos 1 hora até estar tudo aquecido. Por melhor que seja a lenha, né, para começar as panelas a ferver, para daí a gente fazer a comida. E nesse fogão, a gente aperta um botão, dentro de meia hora, que você vai fazer um arroz, um macarrão, uma batata, uma carne, a gente tem o almoço pronto. Então, como nós temos motivo para agradecer a Deus por tanta, assim, coisas sofisticadas que a gente tem hoje em dia, tanta comodidade para cada um de nós, né? Então, um desses que eu botei foi o fogão, que é um dos mínimos ainda tem, né? Depois ainda tem micro-ondas. Quem gosta de fazer comida em micro-ondas ou esquentar uma comida, é mais rápido ainda, né? A modernidade foi se multiplicando, como diz ali, que a ciência se multiplicará. E cada vez mais, né? Então, temos o micro-ondas, que é rapidíssimo para quem faz, né? Tem air fry, que liga ali, faz um pão de queijo, faz uma batata, qualquer coisa que você queira fazer é saudável, não tem gordura, não tem nada, né? Liquidificador, batedeira, então, tanta modernidade que a gente vai tendo, e a gente, às vezes, não... Ai, não tenho tempo, não tenho tempo. Imagina as mulheres de antigamente, como é que era o tempo delas. Quem tinha bastante filho, hein? Pouco tempo para fazer as coisas, bastante serviço, como a minha mãe tinha, né? Com 7 filhos pequenos, sem nenhuma dessas comodidades. E ela dava conta de tudo também, né? E assim, hoje em dia parece que, é como diz na palavra de Deus, parece que o inimigo nos manda cada vez mais serviço para a gente não ter tempo de louvar a Deus, né? Ainda eu pensei ali, quando vinha a batedeira, né? Me lembro que a minha mãe fazia essas bolachinhas de Natal, e chegava a hora de bater a clara em neve, que precisava, batendo com garfo ali aquele tempo todo até dar o ponto daquilo. A gente bota ali na batedeira, questão de 1 minuto, tem aquele glacê pronto. E assim vai cada vez mais, né? Mais comodidade, mais conforto para nós. Para que a gente possa, nessas coisas aqui, a gente ver que sobra tempo a mais para a gente ler a palavra de Deus, para a gente glorificar a Deus ali, né? Porque a gente vai arrumando outras coisas para fazer, porque o tempo sobra pelas comodidades que nós temos, né? Uma outra coisa que eu botei ainda aqui, o forno elétrico. No tempo que eu era criança, que a minha mãe mandava fazer fogo, que eu já tinha com 8, 10 anos, tinha que fazer fogo num forno de lenha. Quem já teve, nós já tivemos os acampamentos que a gente fez da igreja, né, lá em Santa Isabel, lá no sítio do Seu Nereu. Fazer um pão num forno a lenha, um arroz, uma coisa, necessita pelo menos de 1 hora de fogo constante, mais ainda, para que esquente o tijolo, para depois aquecer, através daquele calor, né? Agora a gente liga um botão ali e dentro de meia hora no forno que eu tenho aqui, eu tenho um pão assado, tenho uma cuca, um bolo, qualquer coisa assada. Então, é uma modernidade que a gente tem que agradecer a Deus por isso, que o pessoal lá do passado não tinha, né? Então, e a gente tem tanto conforto na nossa casa, e às vezes a gente não é grato a Deus por isso. Então, eu sei que todos os que eu botei aqui são coisas que a gente tem que agradecer a Deus. Muito obrigada, Senhor, por isso. Muito obrigada que eu tenho essa comodidade.
Uma outra coisa que eu botei aqui, em quarto, que eu botei aqui, fui botando, eu fui até 10, mas eu digo que tem muitos para botar, mas eu botei em quarto lugar ainda, a máquina de lavar. As mães, antigamente, o trabalho que tinham com as roupas, né? É uma máquina de lavar, o irmão Ailton está até rindo, é porque a mãe dele tinha bastante filho. Imagina dar conta de lavar roupa para todas aquelas crianças, né? Uma máquina de lavar, hoje, eu quando tive a minha primeira máquina foi quando eu ganhei o Elton. Uma máquina de madeira, que só lavava, mas aquilo já foi um adianto muito grande, ela só lavava. Agora a gente tem uma máquina moderna que bate a roupa, lava, torce, e tem muitos que tem até a que seca. A minha não seca, mas já sai quase seca dali. Então, como a gente tem motivo de agradecer a Deus, né? Ter uma máquina que lava e faz tudo para a gente, bota a roupa a lavar e vai fazer outra coisa. Então, ali sobra tempo para que a gente possa louvar a Deus, possa ler a sua palavra, porque tem as coisas que ficam ao nosso alcance ali de comodidade, né? Temos ainda o carro para ir na igreja. Me lembro quando a gente veio aqui para esse loteamento onde eu moro, nós íamos pegar lá embaixo no Calegário, a gente pegava o ônibus, uma estrada de barro, e ia pela lama até lá embaixo, você limpava o sapato lá e pegava para ir à igreja. Quando eu era criança, eu ia 6 quilômetros de distância para ir na igreja. Mas a gente não deixava de ir à missa aos domingos, porque a gente tinha aquele prazer de ir na casa do Senhor. Desde criança eu tinha, a minha família toda tinha esse costume. E a gente ia porque era o nosso passeio de domingo, era ir à igreja. Então, que a gente tenha esse passeio assim determinado cada sábado. Não, é o dia do Senhor. Eu vou na casa do Senhor louvar. E cada um sinta esse desejo, que a gente possa orar uns pelos outros, para que cada um sinta esse desejo. Que a gente só fique em casa por doença mesmo, quando a enfermidade não nos deixa ir à casa do Senhor. Mas é um dia especial para que a gente vá louvar a Deus. Nós temos conforto para ir, não tem que... A maioria não tem que pegar um ônibus para ir, não tem que ir de pé até na igreja. Me lembro que eu morava lá na rua da igreja, que era bem pertinho, às vezes chegava atrasado na igreja. Isso é um desleixo nosso chegar atrasado, né? Nós morava lá pertinho, eu e o Joacir, a gente deixava para sair bem pertinho, porque já era, a igreja era perto, e às vezes chegavam atrasados. Então, assim como a gente tem o compromisso de ir para o nosso trabalho, eu nunca tive um trabalho que batesse cartão, mas acredito que muitos de vocês têm que bater o cartão na hora certa, né? Se não pagam as horas depois. E ninguém bate cartão na casa de Deus, tem o horário certo para chegar, que a gente comece a bater o nosso cartão, ser pontual, para que a gente não pague a hora extra depois. E cada um sinta esse desejo, né, de chegar na casa do Senhor e se preparar para a hora do culto. Isso é muito importante, nós não podemos ser desleixados com as coisas de Deus, né? Então, ser pontual em tudo e ter tempo para a sua palavra. Outra coisa que ainda sou muito grata a Deus é pela aposentadoria que Deus nos dá para as pessoas mais idosas, e os que estão trabalhando é para chegarem até esse ponto também, né? Para que a gente tenha o dinheiro para se manter. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu nunca trabalhei fora quando meu esposo trabalhava, mas quando ele se aposentou, começou a ganhar muito pouco, daí começou a ficar apertado, o Elton ainda estudava e tudo, e eu comecei a trabalhar, e ele sempre dizia assim, tu tinhas que pagar o INSS, senão tu nunca vai te aposentar quando ficar velho. E eu comecei a trabalhar lá na igreja, e logo em seguida eu comecei a pagar minha aposentadoria, pagar comprei um carnê e comecei a contribuir. E graças a Deus eu sou aposentada, então agradeço a Deus que não estou dependendo dos meus filhos para poder sobreviver, né? Então sou muito grata a Deus por isso, porque tem pessoas de idade que dependem da família, dos filhos, que eles têm que sustentar os pais idosos, né? Sei que vai ficando difícil, porque a gente às vezes tem remédio para comprar, tem alguma coisa a mais, mas graças a Deus meu esposo me deixou uma casa que eu não pago aluguel, né? E tenho aposentadoria junto, então sou muito grata a Deus por isso. Então eu deito talvez na cama, olho para o teto da minha casa e estou agradecendo a Deus, porque Ele me deu uma casa para morar e eu tenho um lugar para ficar sem depender da família também. Outra coisa que eu botei, que está em 7º lugar aqui, não é classificação de lugar, o telefone é uma outra comodidade que cada um de nós tem, né? É um conforto que cada um tem. Quando o Joacir e o Ivan começaram a trabalhar em Rio do Sul, aqui só tinha 2 vizinhos que tinham o telefone. Primeiro tinha a Margarete e depois o seu Abelardo, o pai da Amanda. E eles ligavam de um orelhão de Rio do Sul para mim, e daí o seu Abelardo vinha aqui me chamar, eles esperavam 10 minutos para depois ligar novamente. Aí ligavam a cobrar, no final do mês eu ia lá prestar conta com a minha vizinha, pagando o telefone. Então, mas era maravilhoso ainda fazer isso, porque eu falava com meus filhos.
Porque antes disso, eu falava com a minha mãe, quando não tinha telefone, e nós mandávamos carta uma para outra. Eu vim embora para Florianópolis, fiquei 10 meses sem ver ninguém da minha família. Então, o que eu conversava com eles era através de cartas. Quando chegava a carta da minha mãe, era um envelope grosso. Eu ia ler aquelas cartas ali e matar a saudade da minha mãe, das minhas irmãs. Ficou uma com 4 anos, as outras, uma pequena de 9, a outra era adolescente. E eu tinha saudade dos meus irmãos, mas não tinha como falar com eles por telefone. Saudade, chegava uma carta, sentava para ler, de tão grossa que era minha mãe contando como eles estavam, e eu também mandava para ela contando toda a minha situação, quando tive meus filhos, tudo a dificuldade que foi, sem nenhuma modernidade, não tinha nada desses confortos que nós tínhamos aqui, né? Então, o telefone veio ajudar isso aí para mim com meus filhos, né? E além do telefone, que tinha depois consegui botar telefone na minha casa, graças a Deus, e depois veio o celular ainda, para facilitar mais a nossa vida. Ver quanto que é mais fácil da gente falar por um celular. Até então tinha só um celular pequenininho, que era do Elton, e falava com os filhos também, com o pessoal da igreja, com a família, por aquele telefone. E quando o Ivo faleceu, meus filhos, o Joacir e o Elton, acho que me deram um telefone desse mais moderno, que eu vejo o rosto deles. Então, estou vendo aqui agora o rosto de cada um de vocês. Então, como a gente tem motivo para agradecer a Deus, ser grato, né? Por tanta coisa que a gente às vezes só sabe reclamar, mas agradecer é muito pouco, né? Então, temos que agradecer a Deus por isso, né? Ainda gostaria, antes de continuar, ler um salmo aqui para vocês. No Salmo 139, nos diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Longe penetra todos os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Então, Deus sabe tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que precisamos dele. Ele conhece. É um Deus maravilhoso que nos deu tudo isso e a gente, às vezes, não é grato a Deus, não pede desculpa por tanta reclamação, né? Então, que a gente possa sentir desejo de agradecer mais a Deus a cada instante, por tanta coisa boa que a gente tem. Uma outra característica aqui que eu também botei, que sou muito grata a Deus, ela é pela perfeição dos meus filhos. Todos eles perfeitos, nenhum deles tem defeito físico, são saudáveis. Eu sou muito grata a Deus. Tenho 3 filhos perfeitos, 3 netos perfeitos, inteligentes e 3 noras perfeitas. Então, é um motivo de agradecer a Deus. Tem tantas pessoas que têm pessoas doentes, deficientes na família e tem que lutar com aquela situação. São filhos, eles não podem mandar embora, né? Então tem que lutar com aquilo. E nós acredito que cada um de vocês tem esse motivo para agradecer a Deus. Não tem essas enfermidades na sua casa, essas pessoas deficientes na sua casa. Então que a gente possa sentir vontade de agradecer a Deus, né? Pela perfeição dos filhos. Então não tem nenhum também viciado em drogas, em problemas sérios assim na família, né? É um motivo para nós agradecer a Deus todas as noites, dobrar nosso joelho e dizer muito obrigado, Senhor. Cada um deles estão trabalhando, estão fazendo a sua vida, tem as suas casas, um com mais dificuldade, outros com menos, mas cada um de nós aqui que estão assistindo, temos o nosso meio de vida de nos colocar mais à frente, né? Ainda quando eu estava falando em carro, na frente, me lembrei muito do seu Saulo e da dona Olinda, das dificuldades que eu tinha lá no passado, quando tinha os filhos pequenos. Passei 7 meses sem ir na igreja. Morava ali no Bela Vista, a igreja era lá na Rua Moura. Aí eu tinha o Joacir com 2 anos e pouco, o Ivan com 7 meses, e eu não tinha como ir lá para a igreja central com 2 crianças. E o seu Saulo foi um dia lá na minha casa, ele e a dona Olinda, e se prontificaram de me pegar cada sábado. E até então, já se vai 52 anos que a gente está junto, né? Faz 52 anos que o Ivan era bebê quando eles foram me buscar lá em casa. 50, a gente se conhece há 54 anos, mas que eu comecei a frequentar a igreja lá, elas são 51 anos, 52 anos. Então, é um motivo de agradecer a Deus. A nossa amizade nunca acabou por isso. E eles foram sempre perseverantes, como eles foram com tantas e tantas pessoas que já foram para a igreja e saíram. Mas eles já visitaram muita gente. E acredito que Deus vai dar a recompensa para eles por tudo que eles fazem por nós. Que a gente possa orar por esse casal maravilhoso também, que está sempre tocando a igreja para frente, e nós juntos ali, né? Então, mais um dos motivos, todos esses motivos que eu botei ali são muito grata a Deus, mas principalmente, que eu acho que era para ser o primeiro, só que eu fui botando assim, agradecendo,
foi conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Foi através do seu Saulo e da Dona Olinda também que eu conheci. E até então, quando eu casei, nunca tinha lido uma Bíblia, meus pais não tinham. E através deles, o Ivo tinha uma Bíblia Sagrada. E eu conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, lendo através dos estudos que eles faziam, da perseverança que eles tinham, de ganhar almas para o Senhor. E que assim seja, né? Que cada um de nós possa fazer isso. Que a gente puder falar da palavra de Deus, que a gente puder orar pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, que a gente ore. Não importa se ele é amigo, se ele é inimigo, vamos orar pelas pessoas, para que eles se apeguem a Deus antes que venha ser tarde, né? A gente possa ter esse desejo, essa vontade de levar almas para Cristo. Como viu o Joacir pedindo pelo seu amigo lá, pedindo pela família, cada um de vocês pedindo pelas famílias, que a gente possa dobrar os nossos joelhos cada noite, cada manhã, agradecer a Deus por mais um dia e orar por essas pessoas que precisam das nossas orações. Gostaria de ler ainda aqui em Lucas, capítulo 6, no verso 32, nos diz o seguinte: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Se fizerdes o bem àqueles que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àquele a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem de outro tanto. Amai, porém, esse verso aqui é muito importante para nós. Agora, o verso 35, assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. Então, que verso importante é esse aqui? Então, a gente está fazendo assim, fazer o bem para todos, né? Mas amar o nosso inimigo é o mais difícil. Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente amar o nosso inimigo também. Ele também foi um por quem Jesus morreu. E quem sabe, através do nosso amor por aquele inimigo, aquele que nos prejudicou, a gente possa amá-lo e ele venha também aceitar o Senhor. Que vai ser um galardão para a honra e glória de Deus, a gente levar um inimigo nosso para conhecer a sua palavra. Ainda num verso em Hebreus, gostaria de ler também mais um verso aqui em Hebreus, no capítulo 12, e no verso 4 a 7, nos diz o seguinte: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais, pois, esquecidos da exortação, que como os filhos discorreis convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Que a gente nunca reclame da correção que vem do Senhor, né? Nem desmaieis quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer bem. Ele é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, quando somos corrigidos por Deus, na sua palavra, dizendo quem é o pai que não corrige o filho, e Deus nos corrige também. Ele quer nos salvar. É por isso que ele nos corrige a cada dia, a cada manhã, e a gente às vezes reclama, com tantos esses motivos, como eu já li ali no começo, para a gente ter, para agradecer a Deus, né? Ainda continuando aqui, gostaria de ler mais um verso, aqui em Apocalipse, que nos diz o seguinte: Apocalipse 14, no verso 3, assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, ali está dizendo: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Então, se algum de nós vier perder algum de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos parentes, que morre no Senhor, que seja a glória para Deus. Que a gente possa orar sempre as pessoas, que eles estejam salvos quando Jesus vier. Que a gente possa orar. Eu sempre, quando eu oro
pelos meus filhos, eu disse assim, Senhor, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A gente possa pedir sempre a Deus que livre nossos filhos do mal, livre nossos parentes, nossos amigos do mal, que tire desse mundo tão perverso, que possa botar coisa boa na cabeça de cada um deles, para que eles venham servir o Senhor antes que possa ser tarde demais. Então, é muito bem-aventurado quando a pessoa morre no Senhor. Ainda mais um verso em Sofonias, nos diz o seguinte. Sofonias, capítulo 2, de 1 a 3, nos diz o seguinte. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tem pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Então, que a gente possa estar preparado, porque Deus tem um dia para vir nos buscar. E que a gente não esteja na ira do Senhor nesse dia, que a gente seja um dos aprovados, porque Deus vai dar fim a essa terra que está com tanta calamidade, com tanta coisa ruim acontecendo, que a gente sinta o desejo de fazer a vontade do Senhor antes que possa ser tarde demais. E se algum de nós vier a descer à sepultura antes da volta de Jesus, que seja para ressuscitar na primeira ressurreição. A gente possa sempre orar, Senhor, que o teu anjo esteja do meu lado nessa hora, para que eu não venha perder a vida eterna. O que adianta de nós lutar a vida inteira e perder a vida eterna? Não vamos aproveitar nada do mundo e nem aproveitaremos a vida eterna. Então, que a gente possa se preparar para esse dia, que Deus vai mandar o seu Filho buscar aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. E cada um que está assistindo esse sermão nessa hora possa ter uma semana de agradecimento a Deus. Portanto, como eu botei ali, botei só 10 itens, mas tem milhares que a gente pode botar de motivos que a gente tem para agradecer a Deus cada dia. Só o de amanhecer, deitar uma noite e acordar de manhã, muito obrigado, Senhor, eu estou vivo. A gente podia ter morrido aquela noite. Passar o dia inteiro nesse trânsito com vocês que trabalham fora, para cima e para baixo, no meio desse movimento, dessa loucura que é o trânsito, e chegar à noite, chegar em casa e estar vivo. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor me guardou. Que a gente nunca esqueça disso. Nós temos muito motivo para agradecer a Deus, muito mais do que reclamar. Estou vendo todos vocês que estão aí do outro lado, têm esses confortos que eu passei aqui, e às vezes muito mais do que esse, né? Então, que a gente sinta esse desejo. Ainda gostaria de ler em Eclesiastes. Aqui eu botei mais uma passagem para ser lida. Me perdi em qual foi o capítulo que eu botei aqui. Eclesiastes, no capítulo 11, verso 9 e 10, nos diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, recria-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Então, que cada um, quando sair, quando for fazer alguma coisa, Deus vai pedir conta do que você está fazendo. Afasta, pois, o teu coração do desgosto. Remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Então, tantas coisas que é vaidade que a gente acaba fazendo e aquilo não vai nos levar a Deus. Então, que a gente possa se alegrar, né, com a juventude, com a força que tem, com a saúde que tem e com a velhice também. Mesmo que a gente chegue a ficar velho, cheio de dor e tudo, mas sempre tem motivo para agradecer a Deus. Então, nós devemos ser muito gratos a Deus por tudo isso, meus irmãos. Tantos motivos a mais que cada um tem para agradecer a Deus e agradecer. Só o motivo de nós estar vivos nesse momento, já podemos dizer obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou. E que possa essa semana ser uma semana de bênçãos para cada um de vocês e que sobre tempo para cada um de vocês para ler pelo menos um verso da palavra de Deus cada dia e se fixar nele e fazer a vontade do Senhor
para que quando Jesus voltar, possamos dizer: aqui estou, Senhor, salva-me. Amém? Amém. Se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar de agradecimento, o momento ainda é oportuno. Obrigado, Mari, pela mensagem. Amém.